Queridos irmãos, hoje a apresentação, a exposição doutrinária estaria a cargo da irmã Roberta Fernandes, de Imbituba, mas ela não pôde comparecer. Então, ficou essa responsabilidade ao nosso querido irmão Pita, que é o responsável pelo departamento doutrinário. Ele fará, então, uma exposição baseada no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo, querido, e conte conosco. Boa noite, queridos irmãos. O trabalho vai ser um pouco de improviso, mas não pode ser difícil falar de Jesus, né? Eu escolhi o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Pois eu penso que é o principal e único motivo de uma religião ou de uma filosofia espiritualista é melhorar o indivíduo. Não pode ter outro objetivo. Sempre que buscamos a espiritualidade, nós buscamos nos aproximar de Deus. E todos nós temos a consciência da responsabilidade sobre os nossos atos falhos. Quando buscamos a Deus, nós entendemos que precisamos avaliar a nossa conduta. Então, no capítulo Sede Perfeitos, no primeiro subtítulo, Caracteres da Perfeição, inicia com uma passagem do Evangelho de Jesus, de Mateus, capítulo 4, versículos de 44 a 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazeis assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E toda a obra de Jesus nos conduz a isso. Nos conduz ao caminho de buscarmos nos melhorar passo a passo, fazendo reflexões diárias, avaliando nossa conduta no dia a dia. Nós temos nas quintas-feiras o estudo do Livro dos Espíritos, já faz 5 anos, desde antes da fundação da casa. Está próximo do término do livro agora, na questão 983, se eu não me engano, foi nessa quinta. E surgiu essa discussão, nós fizemos 2 questões na quinta-feira. 1 hora de estudo deu 2 questões, porque começam a vir ideias e opiniões e o assunto pega preço. E foi falado bastante sobre isso, sobre essa questão da... A gente sempre fala toda quinta-feira da reforma íntima, né? Sempre vem o assunto. Porque em tudo que tu abriu o Livro dos Espíritos, está trazendo a responsabilidade para ti. Eu costumo dizer que nós somos indivíduos num processo individual de crescimento espiritual, de avanço, com mútua cooperação. Estamos aqui para cooperarmos. Esta cooperação está na nossa família, em primeiro lugar, no nosso núcleo familiar.
no meio social onde vivemos, no nosso trabalho, nos templos religiosos, né, no grupo social que se reúne em torno da sua crença. Aí estão para se auxiliar neste crescimento. E muitas das vezes, este auxílio não vem de forma amorosa, vem através de dificuldades. Porque, como diz aqui, se tu só for bom com quem é bom contigo, que vantagem tem? Então é dentro do nosso lar que muitas vezes vem conosco, por nossa escolha, na grande maioria das vezes, espíritos de difícil trato, ou de difícil conexão conosco, porque essa questão de difícil trato, às vezes somos nós que somos de difícil trato. Tem até uma piadinha que se fala que toda família tem uma ovelha negra. Se tu não lembrou de ninguém na tua, é tu. Então, eu falo bastante sobre isso. Eu tenho lá em casa, eu sei quem é. A célula familiar, que neste momento da sociedade tem sido vilipendiada, ela é a nossa maior oportunidade de crescimento. Ali estão conosco nessa jornada agora irmãos de longa caminhada já resolvidos e irmãos de longa caminhada com débitos gigantescos. E o único objetivo é resolver a questão. É assim. É simples assim. E se não fizermos, entramos num círculo vicioso de reencarnações, pós-reencarnações, até resolver, até aprender a amar. Então, dando seguimento aqui, o texto diz que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a ele, e a este o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e dizer-lhe que se esforçassem pelo alcançar. Mas já se passaram 2000 anos. E estes textos evangélicos foram nos preparando ao longo deste período todo. E hoje temos o Mestre Jesus como nosso modelo e guia. Muitos de nós que iniciaram sua jornada espiritual através de outras religiões um tanto mais conservadoras e mais tradicionais. No meu caso foi o catolicismo. Jesus foi nos apresentado como uma divindade, um ser divino. E a doutrina espírita nos mostra Jesus como um de nós, que já percorreu o caminho. Todos nós partimos de átomos e nos tornaremos espíritos de luz, espíritos crísticos, como Jesus. A jornada é longa, mas é inevitável. Alguns de nós chegarão antes, outros um tanto atrasados.
Não está delimitado em local algum, em qualquer obra, uma trajetória específica. Paulo de Tarso, um grande exemplo deste crescimento gigantesco numa única encarnação, não se transformando em espírito crístico, mas elevando a sua capacidade de entendimento das coisas de Deus numa encarnação, partindo de um perseguidor assassino e se transformando até o final daquela sua existência num homem de bem. Quais as características eu lerei em breve aqui. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa. É outra coisa que a doutrina nos deixa bem claro. Perfeição absoluta, somente Deus. Alcançaremos perfeição relativa. Sabedoria relativa. Isto é a capacidade que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele deste modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Aqui um parênteses. Jesus não nos traz palavras e textos impossíveis de praticar. E quando ele nos diz aqui que precisamos amar aos nossos inimigos, tem um capítulo onde ele descreve, aqui na obra, como é esse amor. E ele não exige que amemos os nossos inimigos da mesma forma que eu amo meu filho, ou um irmão querido, ou um amigo querido, ou uma esposa amada. De forma alguma. O que é esse amar aos inimigos? É não impor dificuldade na reconciliação, é não perseguir. E essa perseguição não precisa ser física. Perseguição mental, ódio, raiva, rancor, mágoa. É deixar ir. Se eu não posso conviver com o indivíduo no momento, deixe-o ir. Não precisa persegui-lo 24 horas por dia. E quantos de nós fazemos isso? Através de mágoas e ressentimentos. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e o mesmo dos simples defeitos. Reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Isto é um fato. Eles não ponderam essa questão. Todos os nossos vícios, todas as nossas mazelas têm origem no orgulho e no egoísmo. Ou um, ou outro, ou os dois. E ele diz também que essas características, o orgulho e o egoísmo, eles são a negação da caridade, por isso tudo que sobrecita o sentimento da personalidade e destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento. Abnegação e devotamento, perdão, tem até uma sigla que a gente trata entre os espíritas, que é o BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isto é caridade.
aquele quilo de arroz que a gente traz para o irmão necessitado, é um pequeno aspecto que se enquadra dentro disso, a indulgência. Mas o maior exercício da caridade, maior deles, é dentro do nosso lar. Também agora, há poucos dias, estamos falando no mesmo estudo. Aqui na Casa Espírita é fácil ser querido. É fácil. Aqui nós estamos expostos. Um crachá no peito. Então, uma camiseta, isso nos impõe uma obrigação de sermos fofos, sermos queridinhos. Então a gente se cuida. A gente sorri, abraça e beija. Mas lá em casa, amanhã de manhã, é que é importante que eu faça isso. É dentro do lar. É com meu pai e minha mãe, com meus irmãos, e quando eu abro a porta da casa com os meus vizinhos. Aí começa a se aplicar a caridade. Porque aí eu não estou sendo julgado, não estou sendo avaliado. É eu comigo mesmo. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, ele nos traz essas características, o que fazer, o que é ser um homem de bem, e ele nos ensina. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejasse que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Aqui um outro adendo. A aceitação, qual é o termo que eu uso sempre? Faltou. Mas aceitar essas dificuldades e essas dores não é do ponto de vista passivo. Se me acomete uma doença, não é se tirar de joelhos a rezar e dizer, foi, já que Deus mandou, é assim. Não, gente. O dom é a da vida. Nós temos o direito e o dever de lutar por isso. Se nos acomete uma desgraça material, não é ficar chorando e choramingando. Nós temos o dever de acordar mais cedo no outro dia, ir trabalhar e buscar o nosso pão novamente. O que eles nos exigem é que façamos isso com coragem e não com vitimização. Então aí está a questão da aceitação. Resiliência.
Tem fé no futuro? Ah, já foi. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. É a velha história da mão direita não vê o que a esquerda deu. Retribui o mal com o bem. Isso é um tanto difícil. Toma a defesa do fraco contra o forte. Entende que isso não é passividade? Ser bom não é não se meter em encrenca. É trabalhar pela justiça. E sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. É aquela coisa de já colher um pouquinho quando tu faz uma coisa boa para alguém e que tu consegue ficar feliz, não com o agradecimento, mas por ter feito. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza os aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios. Eu lembrei de uma pessoa aqui agora. O nome dela é Mãe. Mãe faz isso. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrente de toda e qualquer ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, crença, porque em todos os homens vê irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui é outra questão. A religião que eu vinha era muito dessa coisa de tu vai para o inferno se tu errar, né? A doutrina nos mostra que, por exemplo, aqui quando diz que ele não vai ter a clemência do Senhor, é simplesmente por consequência da lei de causa e efeito. É só isso que acontece. Todas as nossas ações geram consequências. Todas. Ações boas, consequências boas. Ações más, consequências más. Aí um pergunta, mas eu sou tão bonzinho, por que eu tenho essa unha encravada? Porque tu não existe de 50, 60, 70, 80 anos para cá. Tu existe há milênios. E foram milênios pisando nos dedão dos outros. Daí agora a tua unha vem encravada. É mais ou menos assim. Nós sofremos aqui as consequências da nossa existência atual, e às vezes isso é meio que imediato, né?
Eu brigo com a Rose aqui, o meu carro fica estragado ali, eu peço carona para ela, ela não me dá. Pronto, a consequência vem agora, na próxima meia hora. Outras vezes, leva tempo, porque tem gente na fila buscando reparações conosco. Então, as encrencas que arrumei agora não significa que na próxima encarnação já vou conseguir fazer. Se eu continuar errando, a fila está grande. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios lembra. Por saber que é perdoado, lhe será conforme houver perdoado. Eu, particularmente, acho que aqui nesse contexto está a maior dificuldade. Aqui está a maior dificuldade. Porque é muito fácil perdoar quem não fez nada pra gente. Mas quando pisou no calo, fica. É normal e é humano. E estamos aqui para isso. Chico já dizia, quem aprende a perdoar não encontra mais dificuldade na ascensão. Para ver o tamanho, poder do perdão. O fato é que pode alguém pensar assim, não, mas eu não tenho problema com ninguém. Então talvez tu não tenha sido provado ainda. Entende que tu ainda está aqui na existência e pode te acontecer algo que vai te pôr à prova o perdão? E a gente consegue ser criativo e imaginar várias coisas que seriam difíceis de perdoar. E é desse perdão que eu estou falando. Desse difícil. O fácil não tem problema. O perdão fácil não é perdão. Que nem devia ter ficado magoado porque a vizinha roubou a tua galinha. Não pode ser um troço desse motivo para te ter problema. Só que existem problemas sérios. Existem questões que nos amarram aqui na existência. E elas nos amarram aqui, a amargura, e esta amargura nos conduz às trevas espirituais. O que faz um indivíduo, quando desencarna, ele não é conduzido às zonas umbralinas. Não vem ninguém pegar ele pelo braço e levar para lá. É um campo energético, o campo que ele está vibrando. Um indivíduo que está vibrando no medo, na vergonha, na mágoa, ressentimento, ódio, ele não conecta com a espiritualidade superior, por mais que ela queira. Quem viu o filme Nosso Lar, quem leu o livro Nosso Lar, André Luiz exemplifica isso, o período que ele ficou na região umbralina. Não era porque era castigo. E simplesmente ele não conseguia conectar. Quando conseguiu, através do sofrimento, foi resgatado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que antes. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às custas de outro. Aproveita, ao invés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros.
não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam aqui numeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, o caminho se acha com que todas as demais conduz. São as palavras do Evangelho para nos apresentar um indivíduo no caminho da ascensão espiritual, o homem de bem. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 919, conhecimento de si mesmo, Allan Kardec pergunta à espiritualidade amiga: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos amigos respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então Kardec não fica satisfeito e pergunta novamente: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir fazer isso? Como eu faço para me conhecer? E aqui vem uma resposta de Santo Agostinho. Quanto tempo eu tenho? Até 15 para as 9? É. Santo Agostinho traz uma resposta que me é muito querida, essa resposta. Para mim é uma receita maravilhosa. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outro, censurarias.
sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutro, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto estes nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros. E vos asseguro que a conta destes será mais avultada que daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem receio o despertar noutra vida. Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias turbado sempre pelas enfermidades do corpo em comparação com o que se espera, com o que espera o homem de bem no mundo espiritual? Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Jesus trouxe a mensagem para nós há 2000 anos. Povo embrutecido, que ainda éramos. Se formos avaliar o período de hoje, pode alguns pensar que, poxa, a vida não mudou tanto assim. Mas o nosso planeta ficou mais populoso. Estamos num período
de mudança do planeta, o planeta em transformação, para regeneração, e está sendo a última chance para muitos de nós. No período de Jesus, tinham lá 300, 500 milhões de habitantes no planeta. Hoje somos, até quando foi feito esse livro, era 1,5 bilhão de habitantes no planeta, quando foi lançadas as obras espíritas. Hoje somos 8 bilhões. Podemos ter certeza que as regiões umbralinas estão vazias. Está todo mundo encarnado aqui. Não é bem assim, tem muito espírito rodando o mundo aí. Mas tem muita gente encarnada aqui como as últimas oportunidades. Nós temos essa consciência. O fato de estarmos aqui hoje, uma segunda-feira, sentados, ouvindo a palavra, buscando esse entendimento, é porque temos a consciência de que precisamos este avanço moral. Precisamos avançar. E aqui está a receita. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil para ninguém. O que importa, e o que diz a doutrina de que o que é um bom espírita é aquele que se esforça. É isso que eles dizem. Não é aquele que já é perfeito. Ele se esforça, realmente se esforça para melhorar. E eu tenho certeza que todos aqui estamos neste patamar. Estamos nos esforçando, buscando este conforto, buscando este aprendizado, buscando essas reflexões. Muito obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite.